Olha aí, meus amigos, que questão linda. Na figura abaixo, tem o triângulo ABC escrito em uma circunferência de centro D. Está escrito em uma circunferência de centro D. Se AB vale 6 e AC vale 9, o perímetro do triângulo ABC em centímetro é aproximadamente igual. Então, veja aqui. Vamos pegar os dados. Eu tenho um ângulo 120 graus. AB vale 6. Certo? AB vale 6. AC vale 9. E o perímetro do triângulo ABC. Então, o nosso problema é saber quem é esse lado. Se isso aqui é o centro, esse arco tem medida 120 graus. É a história do ângulo central. E esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito. Se ele é 120 graus o arco, então o ângulo inscrito é de 60 graus. Agora vamos só destacar o triângulo que nós queremos determinar o valor do x. Então, eu tenho um triângulo, eu preciso determinar o valor do x. O que nós vamos fazer agora? Simplesmente vamos usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Que diz? Por que a lei dos cossenos, Pacífico? Porque vai envolver os três lados e um ângulo. Então, a lei dos cossenos diz assim. Lado oposto ao ângulo. X ao quadrado. Lado oposto ao quadrado. É a soma dos outros dois lados ao quadrado. 6 ao quadrado. Mais 9 ao quadrado. São dois lados, menos duas vezes o produto desses lados. 6 vezes 9. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, cosseno de 60 graus, não é do 120. Cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado vai ser 36, mais 81, menos 2 vezes 54, vezes cosseno de 60, que é meio. Por isso que eu não multipliquei o 2, porque eu iria cancelar. Então, nós teremos x ao quadrado é igual a 36 mais 81 menos 54. 36 mais 81 menos 54 dá 63. X ao quadrado igual a 63. X seria mais ou menos, mas contrato de segmento, só o positivo. Ora, como é um valor aproximado, tá certo, senhores? Um valor aproximado, na hora da prova você não tem máquina. Sugestão. Então, x é um valor aproximado a 8. Aproximado por mais. Ora, se eu for somar, ele quer que eu determine o perímetro. Então, ele é aproximadamente 8 por mais. Então, o perímetro do triângulo é a soma dos lados. Então, vai ficar 6 mais 8 mais 9. Então, aproximadamente por menos 20, 23. Pelas opções, lembre, isso aqui é um valor aproximado. Pelas opções, quem está mais próximo de 23 é o item E. Então, a resposta da questão é o item E. Lembre, artifícios. 63 não é a raiz exata. Quem é exato seria 64. Então, o valor por mais. Então, a resposta correta é o item E.
Veja o que nós temos aqui na questão de número 58. Numa circunferência C1, então isso aqui é uma circunferência. É o comprimento do arco, tá certo? De π sobre 6 radiano. E C2 é o comprimento da secante determinado por esse arco, como ilustra a figura abaixo. Então, a razão entre C1 e C2, a razão entre esses comprimentos, é igual a π sobre 6 multiplicado por. Lembrando alguns conceitos, certo? Vamos lembrar alguns conceitos. Se eu tenho, vamos lá, comprimento de arco, o ângulo θ, raio. Então, comprimento, deixa eu deixar bem claro, o comprimento do arco. Comprimento do arco é o ângulo vezes o raio, então rθ. Quem está fora é igual ao produto de quem está dentro, sendo que esse θ é dado em radiano, certo? Então, nós temos, ok, então vamos lá, voltando para a questão, π sobre 6 em radiano, isso aqui, se eu for precisar trabalhar em graus, é 180 dividido por 6, que é 30 graus, pronto. Numa circunferência C1, é o comprimento do arco π sobre 6 radiano, e C2 é o comprimento da secante. Então, isso aqui é o raio. Então, vamos calcular C1 e depois calcular C2. Então, vamos calcular C1 e C2. Então, nós temos aqui R, isso aqui é C1, isso aqui é π sobre 6. Então, vamos calcular o comprimento desse arco. O comprimento do arco é o raio vezes o ângulo em radiano. Então, já está em radiano, π sobre 6. Isso aqui é o nosso C1. Então, o nosso C1. Ok? Então, vamos agora determinar o comprimento, tá certo? Da secante. Então, eu tenho um círculo. Então, o comprimento da secante. Olha, quer que eu determine o comprimento da secante. Isso aqui é o nosso C2. Isso é R, isso é R, isso aqui é 30 graus. Nesse triângulo, como determinar, certo, o comprimento, certo, da secante, essa corda, né, C2. Então, eu posso usar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Cateto oposto ao ângulo, cateto oposto, lado oposto ao ângulo de 30 graus ao quadrado, é a soma dos outros lados ao quadrado. Então, R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes R vezes o cosseno do ângulo, no caso, 30 graus. C2 ao quadrado é 2R ao quadrado, certo? Menos 2R ao quadrado vezes cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vou me livrar desse 2 aqui e colocar,
Então, C2 ao quadrado, eu tenho 2R2 menos raiz de 3R2. Se eu botar R2 em evidência, então eu vou ter raiz, R2 em evidência, eu vou ter 2 menos raiz de 3. Então, meu C2, na realidade, é R, raiz de 2 menos raiz de 3. Na relação anterior, eu calculei C1. Aqui nós calculamos C2. O que nós pedimos é a razão entre C1 sobre C2. Nós queremos calcular C1 sobre C2. Então, C1 sobre C2. Então, vamos lá. C1 dividido por C2. C1, π vezes R. C1, π vezes R sobre 6. Π vezes R sobre 6. C2, R, que multiplica 2 menos raiz de 3. R, que multiplica 2 menos raiz de 3. O R vai ser eliminado. Aí você fica com π sobre 6, que multiplica 1 sobre 2 menos raiz de 3. Se nós observarmos na nossa questão, ele quer esse valor aqui. Ele quer o valor que está multiplicado por π sobre 6. Se você observar pelas opções, não estamos com essa resposta. Então, houve uma necessidade de racionalização. Então, vamos racionalizar. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo. Quando é raiz quadrada, então você multiplica. Ó, 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. C1 sobre C2 vai ser igual a π sobre 6 vezes, em cima, nós temos 2 mais raiz de 3. Embaixo, produto da soma pela diferença. Raiz quadrado primeiro, então fica raiz de 2 ao quadrado, né? Raiz de 2 ao quadrado, menos, né? Raiz de 2 ao quadrado, não, só raiz de 2. Aqui não tem raiz de 2 não. É 2 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Então, π sobre 6. Em cima fica raiz de 2 mais raiz de 3 dentro. Aqui nós ficamos com 4 menos 3, que dá igual a 1. Então, C1 sobre C2. Isso aqui nos dá π sobre 6, que multiplica 2 mais raiz de 3, que isso aqui dá igual a 1. Então, quem é que dá? Pronto. C1 sobre C2 é π sobre 6, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3. Então, o item está aqui, ó. Questão de número 58 é C de casa. Correta. Questão de número 58. Pronto. Veja o que nós temos agora, a questão de número 59.
que diz assim: um terreno na forma triangular tem frente de 10 metros e 20 metros, em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. A medida do terceiro lado do terreno em metros é. Então, eu tenho, vamos aqui. Então, eu tenho, imagino aqui, e aqui eu imagino o terreno. Pronto, aqui o terreno. Vamos ler a questão para clarear mais um pouco. Um terreno em forma de triângulo, forma triangular, certo? Terreno em forma triangular. Tem frente 10 e 20. Então, a frente 10 e 20. Tem 7 ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Então, aqui nós temos 120 graus. A medida do terceiro lado. Então, quem é esse terceiro lado? No triângulo que eu tenho, vai envolver os três lados e um ângulo interno, eu uso a lei dos cossenos. A lei dos cossenos nos diz, a lei dos cossenos nos diz o seguinte: lado oposto ao ângulo, no caso x ao quadrado, é a soma dos outros lados ao quadrado, 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é o ângulo 120. Agora, merecemos falar sobre o cosseno de 120 graus. No ciclo trigonométrico, 120 graus. Está aqui, ó, 120 graus. Cosseno, ó, o cosseno, ele é positivo primeiro e quarto, negativo segundo e terceiro. Então, o cosseno de 120, cosseno de 120 menos o cosseno de 60, menos o cosseno de 60, porque ele está no segundo quadrante e o cosseno é negativo. Então, resposta, menos meio. Ó, no ciclo trigonométrico, nós sabemos, ó, por que é aquela decoreba? Não é decoreba. Ó, se eu olhar para 120, isso aqui é o cosseno de 120. E esse aqui é o seno de 120. Pronto, que é um ciclo trigonométrico. Se eu olhar só para o triângulo, se eu olhar só para esse triângulo aqui, isso aqui representa o quê? Se eu olhar só para esse triângulo, 60 graus. Isso aqui representa, olha lá, 60 graus. Isso aqui representa, ó, 60 graus, cateto adjacente sobre, então, quem é cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 60 graus. Isso aqui é o seno de 60 e esse aqui é o cosseno de 60. Então, eu posso dizer, ó, cosseno de 120 é igual, em módulo, é cosseno de 60, e o seno de 120 é igual ao seno de 60. Ok? Então, voltando para a figura.
Então, o cosseno de 120 é menos meio. Então, x ao quadrado vai ser 400 mais 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 20 dá 200, vezes 10 dá 200, vezes cosseno de 120, então dá menos meio. Por isso que eu não multiplico 2 para o cancelamento. Então, x ao quadrado vai ser igual a 500 mais, que menos com menos mais, e eu vou me livrar desse 2, mais 200. X ao quadrado, isso é igual a 700. Seria mais ou menos, mas quando trata de segmento, só mais. 700, eu posso dizer que é 100 vezes 7. Extraio a raiz quadrada de 100, que é 10. Raiz de 7 deixa indicado. Então, meu x é na realidade, meu x na realidade é 10 raiz de 7. Ele queria o outro lado. Então, resposta: 10 raiz de 7. Resposta correta, C de casa. Essa unidade é dada em metros. Olha o que eu tenho agora. Questão diz assim: na figura ABCD é um quadrado. Então, isso aqui é um quadrado. O arco AP tem centro em D. E se a área assinalada, essa área assinalada é 4 menos π sobre 8, o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado é a soma dos lados. Certo? Perímetro do quadrado é a soma dos lados. Então, foi dada uma informação sobre essa área. Como é que determina? Vamos partir como se eu fosse calcular essa área. Então, o lado do quadrado, vai ter uma visão melhor, eu vou chamar de R. De R, de R e de R. Por coincidência, por isso, eu tenho o raio desse arco é nada mais, nada menos do que o lado do quadrado. O perímetro do quadrado. Então, o que o amigo está pedindo, ele pede, na realidade, 4R. Então, vamos agora. Essa área, nosso amigo está dizendo que é 4 menos π sobre 8. Então, vamos imaginar. Eu vou calcular a área, a metade da área do quadrado e tirar esse arco. Se isso aqui é a diagonal, esse amigozinho aqui vale 45 graus. Então, meu arco é de 45 graus. Então, essa área vai ser a área do quadrado sobre 2 menos a área do setor. Só que esse setor, ele é de 45 graus. Vamos olhar a figura. Essa área é a metade da área do quadrado, então eu vou calcular só a metade da área do quadrado e tirar o setor de 45 graus. A área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. Então, é R ao quadrado. E por 2. Área do setor, πr2. Área do setor, πr2. πr2 vezes o ângulo, que é 45, dividido por 360.
Simplificando um pouco, por 45 dá 1, por 45 dá 8. Então, R2 sobre 2 menos π R2 sobre 8. Isso é 4 menos π sobre 8. Ele diz que a área 4 menos π sobre 8, essa área aqui. Se reduzir o mesmo denominador comum, então 8, e aqui 4 menos π, 8 por 2 dá 4, 4R2, menos π R2. Vou me livrar do 8, denominadores, bota o R2 em evidência. Então, R2 em evidência. Então, nós temos 4R2 por R2 dá 4, menos πR2 por R2 dá π. Isso é igual a 4 menos π. Então, R2, vamos ter 4 menos π, passando dividindo, 4 menos π. Então, meu R2 é igual a 1. R seria mais ou menos, como trata de raio positivo, raiz quadrada de 1. Então, raio, o lado do quadrado, que eu chamei de R, é igual a unidade. O amigo está pedindo na questão, lembre, ele quer o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado tem 4R. Como o raio vale 1, então isso aqui é 4 vezes 1 é igual a 4. O item correto está no item C. É isso que nós estamos felizes da vida, porque é a aprendizagem. Vá em frente. Um abraço a todos.